O sonhado dólar abaixo de R$5 parece ter ficado para trás. Pelo menos é o que a gente vê desde setembro, quando o dólar rompeu essa barreira e segue sua trajetória de alta, batendo o maior patamar desde março de 2022. No momento que eu gravo esse vídeo, está em 5,15. E se há alguns meses, lá em julho, quando o dólar bateu 4,73, sua mínima do ano, nós vimos manchetes de um possível dólar a 4,50, até menos do que isso, 4,40 segundo o Goldman Sachs, agora o cenário parece ser oposto, com o dólar subindo. Mas será que essa subida do dólar em relação ao real, ela é culpa nossa por motivos internos ou está acontecendo no mundo inteiro? E se for isso, por que está acontecendo e quais são as consequências? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo e falar de dólar, um recado para todos vocês que me acompanham por aqui é que nessa segunda-feira, dia 9/10, nós abriremos inscrição para a segunda turma do Viver de Renda no Exterior. Um curso pensado para o brasileiro que já saiu do Brasil ou que pretende sair, que vai dar saída fiscal, ou seja, vai parar de pagar impostos aqui para pagar em outro canto e tem necessidade de investir de maneira global, porque afinal de contas, nesses tempos de juros altos e inflação alta, quem investe pelo menos se protege, quem não investe tem seu patrimônio corroído. E muitas vezes o brasileiro que mora fora, ele não investe por dois motivos. Primeiro, porque ele não encontra um produto para ensinar o brasileiro a investir de maneira global. Segundo, que quando ele acha um produto ensinando a parte de investimento, ela não ensina a parte de imposto, fica com medo de ter que pagar imposto em dois países, de ficar irregular, e por isso ele acaba adiando a decisão de investir. Para endereçar esses dois problemas, criamos o Viver de Renda no Exterior, já fizemos uma primeira turma, que conseguiu o NPS de 91. O professor do curso, Fábio Fares, ele trabalha comigo já há anos, já está no Viver de Renda como monitor há mais de 10 turmas, é analista, tem 25 anos de experiência no mercado, extremamente qualificado. O NPS da primeira turma de 91 é uma prova disso, e na primeira turma tivemos alunos de 25 países diferentes, inclusive não apenas brasileiros, também tivemos angolanos, portugueses, então pessoas de outra nacionalidade, mas que falavam português para conseguir pegar as aulas. E se você tiver com dúvida se esse curso é para você, eu te convido a dar uma olhada no link da descrição. Na segunda-feira abrimos as vagas e há bônus para os primeiros inscritos. Então, se puder fazer sua inscrição logo quando abrir, às 5 da manhã, é melhor porque você ganha mais benefícios. Agora entrando no assunto do vídeo, como eu disse na introdução, o dólar marcou sua mínima do ano e a mínima de um período grande, inclusive, em 4,73, em julho deste ano. E já no final de julho, ou seja, a gente está falando de um valor do dólar em 4,73 a coisa de mais ou menos 2 meses e uma semana, 2 semanas atrás. E é interessante ver como as coisas mudam. Mas por que será que elas mudaram tanto? Foi uma conjuntura interna ou foi uma conjuntura externa? Bom, logicamente, há fatores internos envolvidos. Aqui no Brasil a gente tem um risco fiscal relevante, o governo está gastando mais. Temos que pensar também na questão dos juros. Veja que não é uma coincidência que o dólar marcou sua mínima em julho. E o que tivemos logo no começo de agosto, no dia 2, dia do meu aniversário, início do ciclo de queda dos juros, com o Copom cortando em meio ponto percentual a taxa Selic. Mais meio ponto depois de 45 dias, mais expectativa de mais meio ponto na próxima reunião. Ou seja, o nosso juro por aqui está diminuindo. E enquanto isso, o que está acontecendo com o juro americano? Ele está aumentando. E os juros americanos, eles mandam no mundo. Diria até que esse movimento iria acontecer do dólar se valorizando contra o real, ainda que nossa taxa de juros se mantivesse inalterada. Talvez com uma valorização menor, mas alguma coisa iria acontecer. No momento que eu gravo esse vídeo, se a gente pega desde essa mínima até o patamar atual, a gente está falando de um dólar saindo de 4,73 para 5,15. Essa variação daria quase 9%, 8,8 e alguma coisa. Só que o ponto interessante é que quando a gente fala dessa variação do dólar, eu não estou falando apenas de juros curtos, como por exemplo a nossa Selic, a Fed Funds Rate americana, que nesse momento está na casa de 5,25, 5,5. E até por isso que eu disse que ainda que nossa Selic se mantivesse inalterada, provavelmente esse movimento iria acontecer. Porque a alta de juros que a gente está vendo lá fora agora com bastante força, não é desse juro curto, que pode mudar a cada 45 dias, mas sim das taxas de juros mais longas. E se a gente olha esse movimento das taxas longas, ele começou ali ao redor de julho e agosto, quando tivemos uma miríade de acontecimentos, como por exemplo, aquele quase calote na dívida pública, porque vamos lembrar que lá fora eles têm um teto para o valor da dívida, então o Congresso teve que aumentar uma expansão desse teto. Fizemos vídeo aqui no canal naquela época, não é um evento extraordinário, inclusive tem acontecido com cada vez mais frequência. Esse aumento do teto ele envolve um maior leilão de
de títulos públicos, então há uma oferta de títulos. Se há uma maior oferta de títulos, os preços deles ficam mais baixos e as taxas de juros ficam maiores. Além disso, também há muita incerteza quanto à política que será adotada pelo Fed, o Banco Central Americano. E vamos lembrar que a Fitch, uma das agências de risco, rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos. Então, com tudo isso acontecendo meio que ao mesmo tempo, o que nós vimos foram as taxas de juros longas subindo nos Estados Unidos, algumas delas batendo o maior patamar no espaço de 16 anos, como os treasuries de 10 anos e de 30 anos, e a própria taxa curta, devido à incerteza que nós temos quanto à política do Fed, talvez continue se elevando, e nas palavras de vários analistas americanos, essas taxas podem ficar higher for longer, ou seja, mais altas por mais tempo. E um ponto importante é que talvez a situação até piore quando forem divulgados novos dados quanto à geração de empregos nos Estados Unidos. Porque o que a gente tem visto nos Estados Unidos é uma economia muito resiliente. Se nós pegamos os dados do relatório de vagas abertas de emprego nos Estados Unidos que saiu em agosto, na verdade ele saiu agora em setembro, mas é relativo aos dados de agosto, nós vemos quase 9 milhões de vagas em postos de trabalho. Ou seja, há muita vaga, de maneira que o trabalhador ele pode ter várias opções e esse pessoal vai competir por aquela mão de obra, o que tende a elevar o preço da mão de obra. Poxa, Bruno, mas isso não é ruim. Se você é um banco central que quer uma meta de 2% de inflação, não é que isso é ruim, mas é que você não vai bater essa meta, porque afinal de contas, se as pessoas têm mais renda, elas vão consumir mais, é mais pressão de consumo, isso deve continuar levando os preços a subirem mais. Uma coisa que conta a favor do Fed é que ele não tem uma data específica para atingir essa meta de 2%. Não é como era aqui no Brasil, por exemplo, que a meta era dentro de um ano calendário, o que poderia provocar aumentos maiores das taxas de juros para trazer a inflação para a meta. No entanto, se a inflação se mostrar resiliente, custando a cair para esse patamar de 2%, que o Fed persegue por acreditar que é um patamar ótimo para a economia, porque você pode pensar, poxa, mas para chegar em 2, você tem que aumentar o nível de desemprego. Isso não é ruim? Sim, com certeza, principalmente para quem fica desempregado. Mas ter uma inflação mais alta durante muito tempo acaba sendo pior para as pessoas. Até porque quando você aumenta a taxa de juros e causa desemprego, o mais afetado é aquele que ficou desempregado. Quando você deixa a inflação mais alta por mais tempo, toda a população acaba sendo afetada. Então não é um jogo de escolhas fáceis, porque ambas terão consequências na vida das pessoas. E quanto mais tempo você deixa a inflação alta, mais difícil depois é trazer o dragão de volta para a caverna. E acho que os brasileiros podem dar aula disso para os americanos, tendo em vista anos e anos que tivemos de inflação alta aqui, isso no plano real, mas antes dele então, era uma loucura. Quem viveu os anos 80 sabe muito bem do que eu tô falando. E aí, de acordo com novos dados que serão divulgados mais para frente, na próxima reunião do FONC, a gente pode inclusive ver um aumento da taxa de juros curta, saindo de 5,25 para 5,5, que é o patamar que ela fica, uma banda, para 5,5, 5,75. Só que novamente eu chamo a atenção não para a taxa curta, porque essa o Fed já tá falando, olha, ela vai subir, muito provavelmente estão adiantando para o mercado, mas tem uma taxa que não depende diretamente do Fed. Ela depende daquele pessoal que está comprando e vendendo títulos públicos. E é lógico que o governo americano pode interferir nisso também. Ao fazer o controle da curva de juros, né, ele pode começar a comprar os títulos longos, o que vai aumentar o preço desses títulos, e se aumenta o preço, a taxa de juros cai. Já fizeram isso durante bastante tempo, inclusive. Mas nesse momento que a gente vê, como vocês podem olhar aqui a tabela, são juros longos aqui para casa de 5, 10, 30 anos, chegando a 4,79. O de 30 anos está em 4,91. E muita gente falando que vai chegar a 5. Até porque esse, por exemplo, já tá na cara, né? Mas é um pouco daquilo. Quando a gente vê subindo, a gente acha que vai subir mais. Quando vê caindo, acha que vai cair sempre mais. E quais são as implicações disso para a economia americana? Bom, uma primeira coisa que a gente tem que lembrar é que há vários bancos americanos com títulos públicos de longo prazo na sua carteira que eles compraram naquela época em que a taxa de juros estava em 0, a taxa de curto prazo, e a de longo prazo estava em 1, alguma coisa, uma taxa bem baixinha. E aí, para não ganhar 0, o pessoal comprava títulos longos para ganhar 1%. Só que essa taxa saiu de 1% para 4%. E quando a taxa sobe, o preço do título cai. Então, vários bancos estão com prejuízos de marcação a mercado. E nesse ano a gente vê alguns bancos quebrando por conta disso. Será que mais bancos irão quebrar? Não sei, porque vamos lembrar que o Fed também falou, ninguém mais quebra aqui, e se quebrar a gente ressarce todo mundo, como foi no caso do Silicon Valley Bank. Mas é algo para estarmos de olho. Um segundo ponto é quanto à própria questão do refinanciamento da dívida americana. Hoje os Estados Unidos convivem com uma dívida em relação ao seu PIB de 112%. E vamos lembrar que dívidas devem ser olhadas assim. Porque se eu falo para você, uma dívida de $1 trilhão é uma dívida grande? Bom, depende, né? Quem fez essa dívida foi uma pessoa física? Com certeza é muito grande. Foi o Suriname? Com certeza é muito grande. Foi a economia americana? Seria uma dívida bem pequena comparada ao PIB que eles têm. Agora, a dívida que ele já tem na casa de 33 trilhões de dólares, bom, essa é grande, inclusive em comparação ao seu PIB. E uma coisa também que chama atenção é que essa dívida ela vem aumentando uma velocidade cada vez mais rápida. Seja por conta dos déficits públicos, ou seja, o que os Estados Unidos arrecadam é menos comparado ao que eles gastam, seja até pelos serviços
isso da dívida que está mais alta agora, afinal os juros estão maiores. Inclusive, veja essa imagem que eu peguei lá no Market Sentiment. Aqui eles colocam a evolução da dívida pública americana ao longo do tempo, mas o que chama mais atenção é quanto tempo foi necessário para acrescentarmos mais 10 trilhões de dólares de dívida. Então, de 0 para 10 trilhões demorou mais de 50 anos. De 10 para 20, 9 anos. De 20 para 30, 5 anos. E agora, no espaço de um ano, já saímos de 30 para 33. E o ano ainda não acabou, o déficit continua aumentando e os juros também estão maiores. Inclusive, lá fora a gente já está vendo o fenômeno da inversão da curva de juros há um tempo. O que é essa inversão da curva de juros? Geralmente, quando você vai emprestar dinheiro, se você empresta para a mesma pessoa no curto prazo ou no longo, você vai cobrar taxas diferentes. Se você vai emprestar para o seu primo dinheiro para receber daqui a um ano, talvez você nem coloque juros. Se fosse para receber daqui a 10, você colocaria alguma taxa de juros. Se fosse para receber daqui a 30, colocaria juros maiores. Afinal de contas, em 30 anos muita coisa pode acontecer, seu primo pode morrer. Em 10 anos muita coisa pode acontecer, porém menos do que em 30. Em um ano pouca coisa pode acontecer. Ou seja, o normal é que você tenha uma curva de juros com uma inclinação positiva. Aqui você tem uma taxa, por exemplo, 2%, aqui está 5%, aqui está 7%. Ou bem mais alto do que isso pensando na economia brasileira. Essa é uma curva de juros saudável. O que é uma curva de juros invertida? É o que a gente vê hoje na economia americana. A taxa curta no patamar de mais ou menos 5%, né? A Fed Funds Rate variando naquela banda, e a taxa longa mais baixa do que a taxa curta. Por que isso acontece? Bom, nós elevamos muito a taxa curta, que estava em 0 para conter a inflação, e a taxa longa já está mais baixa, pensando que, olha, vamos conter a inflação, no futuro a inflação vai ser mais baixa, precisaremos de juros mais baixos. Só que agora essa taxa longa está aumentando inclusive numa velocidade muito maior do que a taxa curta. O que o mercado chama de bear stepping, ou seja, o urso está subindo os seus degraus, ficando mais alto, mostrando que essa inflação que está alta aqui, ela deve continuar alta lá na frente, e por isso ainda precisaremos de taxas de juros mais altas. E aí vamos lembrar do seguinte, né? As taxas de juros estão para o preço dos ativos de risco, assim como a gravidade está para a matéria. Então nós temos o planeta Terra, se a gente sobe a gravidade na Terra, se a gente aumenta, você seria puxado com mais força em direção ao centro da Terra. A mesma coisa está acontecendo agora no mundo. A gente acabou de subir a gravidade do mundo. O preço dos ativos de risco vai ser puxado para baixo. Então nós veremos ativos de risco caindo. E aí, inclusive, pense em um exemplo extremo, que seria a gravidade da Terra aumentando muito, começando a atrair outros corpos celestes, eventualmente até um que vai entrar na atmosfera, um meteorito, igual aquele que acabou com os dinossauros. Se essa taxa de juros ficar alta por muito tempo, talvez a economia americana esteja atraindo esse meteorito, uma crise, com uma quebradeira que pode vir de empresas que estão excessivamente endividadas. Poxa, Bruno, você acha que isso vai acontecer? Olha, sempre que o juro aumenta, a gente vê um problema. Se você volta lá para 2008, por exemplo, a crise do subprime, não teve crise enquanto o juro para você financiar a casa estava baixo. Começou a ter crise quando o juro aumentou muito. E aí você teve um aumento de inadimplência. Se você volta para a bolha de 2001, enquanto o dinheiro era barato, não teve muita crise. Quando começamos a aumentar juros, aí o preço do dinheiro começa a ficar maior, o pessoal começa a vender posições mais especulativas para entrar nas posições mais tranquilas. E novamente poderemos ver uma situação assim, da mesma forma que já aconteceu em incontáveis outros episódios. E um outro ponto que merece atenção, que eu já comentei em vídeos passados e também em episódios do podcast Os Sócios, inclusive nessa quinta são um episódio onde eu falo de um possível conflito entre Estados Unidos e China, os motivos para isso acontecer, até o que a China vem fazendo, que é, por exemplo, vender títulos públicos americanos. A China, que já foi uma das maiores detentoras de títulos públicos americanos do mundo, não para de vender esse negócio, como você pode ver nesse gráfico. Eles estão com o menor volume de títulos públicos na sua reserva desde 2009. Nesse momento, aí na casa de 822 bilhões de dólares. E aí você pensa, por que a China está vendendo título público americano? É porque ela está vendo esse movimento de desvalorização dos títulos, já que as taxas estão subindo, e prefere vender esse título antes que a taxa suba mais. Inclusive, a China provavelmente está tendo prejuízo com isso, porque ela ficou comprando durante anos enquanto a taxa estava em 0 na parte curta, em 1% na parte longa, e agora está vendendo com uma taxa em 4%. Então estão tendo prejuízo. Ou será que eles estão fazendo isso até para se preparar para um possível conflito? Porque já viram o que aconteceu com a Rússia, que ao invadir a Ucrânia teve seus dólares confiscados. A resposta eu acredito que a gente terá com o tempo. Mas o ponto é que esse é um outro movimento que constitui também um elemento para que a gente veja essa subida das taxas de juros. Afinal de contas, se há muita oferta de título público, se aquilo está muito abundante, o preço fica mais baixo, e se o preço fica mais baixo, a taxa de juros fica mais alta. Bom, e qual é a consequência desse movimento acontecendo com os juros americanos? Pense sob a ótica de investidor global. Vários de vocês, inclusive, são investidores globais, aqueles que não são, eventualmente, conforme forem ganhando conhecimento, vão se tornar. Mas o investidor global está sempre atrás de um retorno ponderado a um certo nível de risco. E quando ele vê que um ativo praticamente, entre aspas,
aspas aqui praticamente, mas livre de risco, porque você está emprestando dinheiro para o dono da máquina de imprimir a moeda mundial e dono também da maior força armada do mundo, da maior máquina de matar que existe, que é o governo americano. Simplesmente começa a falar, não, você pode comprar títulos aqui de longo prazo que eu vou te pagar variação do dólar mais praticamente 5%. Esse investidor começa a olhar para o que tem em volta e vê, tem alguma coisa com menos risco me dando tanto retorno assim? Se ele vai e olha para os títulos públicos brasileiros de longo prazo, aqui você pode comprar título público pagando quase IPCA mais 6%. Ele pensa, será que é melhor pegar IPCA mais 6% ou é melhor pegar dólar mais 5%? Durante um prazo de 30 anos, é o que hoje você tem na mesa em termos de oportunidade. Vários investidores, principalmente aqueles que olham o Brasil simplesmente como mais um na sacola de emergentes, simplesmente pensam, quer saber, eu vou pegar dólar mais 5%. Então, se isso acontece, o que nós veremos naturalmente é um dólar se apreciando contra todas as outras moedas globais e não apenas contra o real. Se nós pegamos, por exemplo, esse gráfico que eu coloquei na tela, que mostra em azul o preço do TLT, que é o ETF que compra títulos públicos americanos com mais de 20 anos, e o dólar index, o DXY, que mostra a valorização ou desvalorização do dólar em relação a uma cesta das principais moedas do mundo, que são o euro, o iene japonês, a libra esterlina, o dólar canadense, a coroa sueca e o franco suíço, essas 6 moedas. O que nós vemos é que o dólar não subiu apenas contra moedas de países emergentes, ele subiu em relação a esse dólar index. Se a gente olha a movimentação desde 1º de agosto até o dia de ontem, 3 de outubro, o dólar se apreciou 4,81% contra o dólar index. Enquanto a gente vê uma queda no TLT, nos preços dos títulos públicos, porque os juros estão subindo, de 13,32%. Se a gente olha o movimento no real, o movimento foi mais forte? Sim, como era de se esperar contra uma moeda de país emergente, afinal de contas não somos a Suíça. Para essa mesma variação do TLT, eu estou olhando a mesma janela, o que nós vimos de apreciação do dólar frente ao real foi 7,81%. O que nós podemos supor que é um beta de país emergente, afinal de contas, se o dólar está subindo contra o mundo inteiro, contra economias desenvolvidas, contra o franco suíço, o dólar canadense, o euro, ele não vai subir contra uma moeda de país emergente? Vai, e muito provavelmente vai ter que subir mais. Contudo, dá pra gente falar que não, dessa vez foi culpa do governo? Como eu já disse, dá pra gente falar da questão do risco fiscal, o governo tá gastando demais, se a gente pega em 12 meses tá com baita de um déficit, vídeo conteúdo do vídeo que eu soltei aqui na segunda, os juros já estão menores, mas esse é um movimento global e ele deve continuar enquanto as taxas de juros, principalmente as longas, continuarem subindo. Poxa, Bruno, mas e aí? Tá na hora de correr para as montanhas, vai vir uma crise braba? Se nós formos olhar, essas inversões de juros americanos, elas costumam anteceder crises. Então, nem toda inversão termina em crise, mas toda crise foi antecipada por uma inversão. Só que não dá para saber quando isso vai começar, quando vai terminar, qual vai ser a extensão. Então, o que eu pelo menos vou fazer é manter minha carteira diversificada e estar atento para oportunidades. Porque se a gente olha ativos de risco, tem ativo de risco caindo, o que seria o natural, com o juros subindo, e aquilo que já estava barato pode ter ficado mais barato ainda. Principalmente se você pensa em Brasil em âmbito mundial, com um dólar maior. E se a gente pega a nossa economia, que funciona à base de commodities muito voltados para exportação, com várias commodities com preços historicamente altos, esse valor do dólar mais alto, ele não é tão ruim assim. Logicamente, se o dólar começa a explodir, aí o que nós veremos é uma inflação mais alta. Com essa inflação mais alta, o ciclo de juros fica menor. Com o ciclo de juros menor, os ativos de risco não vão andar. Mas se a gente pega a balança comercial do Brasil, nesse ano ela está muito positiva. E aí, com esse dólar mais alto, isso acaba sendo bom pra gente. Então, não acho que o Brasil vai explodir por conta disso, mas, logicamente, já corroborando com o que eu falei no vídeo de segunda para vocês, esse é mais um ponto de atenção. Porque a gente pode estar olhando a gravidade aumentando e daqui a pouco a gente vai ver um meteorito chegando no mercado. E aí, para finalizar esse vídeo, vamos pensar novamente nessa analogia. Porque quando esse negócio chega na Terra, esse meteorito, e acaba com boa parte das espécies, quais são as espécies mais propensas a morrer? Quais são aquelas mais propensas a continuarem vivas? Se você é um animal que só come um outro tipo de animal, provavelmente você vai morrer, porque se sua comida morreu, você morre. Se você é um animal que só come um certo tipo de planta, se a planta morrer, você também morre. Se você é um animal que come de tudo, como por exemplo um rato, é muito mais difícil de te matar, de maneira que os ratos herdariam a terra, os mamíferos herdaram assim. Trazendo para o mercado, se você é um investidor que investe só em uma certa classe de ativos, só em um determinado país, provavelmente você vai ser extinto numa crise ou numa outra. Se você já é um investidor que come de tudo, um onívoro do mercado, a chance de ser extinto ela acaba sendo
sendo muito menor. Até porque você vai encontrar pessoas de sucesso com diferentes estratégias, mas pensa, onde você encontra mais pessoas de sucesso? São naquelas que só investem em uma certa economia, só em um certo ativo, ou são aquelas que têm carteiras diversificadas ao redor do mundo? Olhe exemplos mundiais e tente adotar aquela estratégia que os mais bem-sucedidos adotaram. Sua chance de sucesso e sobrevivência irá aumentar. Bom, eu fico por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me acompanhe nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.